Olá, pessoal. Vamos lá, hoje é mais uma aula de geografia, né? Então, a gente vai trabalhar hoje com a questão da regionalização, né? Então, regionalizando o espaço mundial. Então, vamos entender um pouquinho também sobre o conceito de região, né? Assim como a gente deve entender os outros conceitos da geografia. Então, região é um conceito da geografia, né? Então a gente tem cinco áreas de conceito, né? Para a gente estudar um fenômeno com o olhar da geografia, que a gente tem o espaço, território, paisagem, lugar e região, que aí esse último é o que a gente vai se ater hoje e explicar como é que o mundo está dividido e por que essa categoria região, né? Porque que explica melhor do assunto que a gente vai tratar, né? A gente vai ter uma relação com as aulas anteriores de socialismo e capitalismo, né, que a gente veio estudando, e a partir desses sistemas a gente entende que o mundo geograficamente também se dividiu. Então, vamos à aula de hoje falar sobre regionalização. Vou compartilhar aqui com vocês a telinha da apresentação. Aqui. Então, a gente tem o conceito de região, né? O que é região para a geografia, né? Porque que a geografia utiliza esse conceito para estudar alguns fenômenos que acontecem no mundo, né? Então, que aí tem a ver com região, regionalizar, né? Que a gente tem políticas públicas de regionalização. Então, são várias palavras que têm relação com o conceito, né? E aí, o que isso quer dizer, principalmente, né? Então, regionalizar é dividir os espaços por determinados critérios, para melhor facilitar a identificação daquele objeto de estudo. Então, quando a gente olha, às vezes, para um espaço geográfico que é imenso, muito grande, e às vezes, apesar de pertencer a um mesmo território, a uma mesma jurisdição, né, eles têm diferenciações. E aí, eu acho que pelo exemplo a gente consegue entender melhor. No exemplo, a gente tem a questão das regiões brasileiras, né? Que foi um jeito de entender o Brasil e de olhar o Brasil geograficamente dividido, apesar de sermos um país só. Então, as regiões brasileiras, elas foram categorizadas, né, para melhor facilitar o entendimento. O país da gente é muito grande, né? O Brasil é muito grande. Então, se a gente fizesse políticas iguais de norte a sul, não ia ser justo. Então, a gente separa por regiões. E aí, essa diferenciação por regiões, ela pode ser uma diferenciação por questões físicas, geográficas, por características climáticas, da vegetação, da questão do relevo também, né? Então, de norte a sul do país, a gente tem diversos tipos de domínios morfoclimáticos, né? Ou seja, de diferentes tipos de climas e diferentes tipos de vegetação, assim como de relevo, não é igual, né? Cada região tem o seu aspecto. Uma outra questão da divisão de região também inclui a questão cultural. Então, no Brasil, a gente tem uma enorme diversidade cultural, né? De festivais, de religiosidades também, que são totalmente diferentes, né? A gente tem no norte uma questão com o norte e centro-oeste, um pouco questão indígena muito forte, que já é diferente do sul, né? Que a gente tem uma influência mais de imigração, assim como no sudeste também. Da questão dos tropeiros e tudo mais, né? Então, a gente vai trabalhar hoje com esse aspecto da geografia, né? Com o mundo dividido através do olhar da região. E aí eu trouxe as regiões brasileiras só para a gente entender um pouco, tá? Então, recapitulando os 5 conceitos base, né, da geografia. Região, espaço, região, território, lugar e paisagem. Tá? A gente vai trabalhar hoje com região, para poder entender melhor essa divisão que os sistemas econômicos trouxeram no mundo, certo? Então, a gente tem uma teoria dos mundos que ela foi muito utilizada, principalmente com a instalação dos dois sistemas econômicos, que a gente estudou, capitalismo e socialismo, né? A gente tem uma divisão mais atual, que a gente vai ver também no mapa, que é uma divisão
mais atualizada mesmo, assim, em vez de só pelos sistemas, mas pela riqueza e a pobreza, porque não é porque é capitalista que um país vai ser rico, né? Antes tinha uma diferenciação por sistema, mas agora é mais por riqueza e pobreza. E dentro dessa riqueza e pobreza, os níveis de riqueza e de pobreza, que não são todos iguais, né? Tem uma diferenciação. Então, a gente vai estudar, né, hoje, nesse assunto, uma espacialização política, social e econômica do mundo a partir do século XX, principalmente, né, que é quando o sistema capitalista realmente ele está mais dentro da mais moldado já na sociedade e tudo mais. Então, a gente tem o século XIX, que foi um século de transformação, né? Principalmente após a Revolução Industrial. Marquem a Revolução Industrial como um grande evento que trouxe diversas modificações para o mundo, em diversos aspectos da nossa vida, né? Com a industrialização, realmente, a gente foi um marco histórico que mudou muito a nossa vida e, consequentemente, os espaços que nós vivemos. Então, assim, a geografia teve uma grande mudança mundial a partir desse período, tá? Então, é o que a gente vai estudar, essa questão política, social e econômica que interferem no espaço, né? Principalmente após o século XX, com as grandes guerras, com toda o que a gente vem vivendo. E agora, no século XXI, a gente está vivendo também ainda muita coisa que foi feita lá do século XX. Então, para a geografia, basicamente, o que é que a gente entendeu, né? Então, no mundo pós-guerra, principalmente, né? Então, a gente teve um mundo dividido em primeiro mundo, que seriam basicamente os países capitalistas desenvolvidos, o segundo mundo, que seriam países socialistas. Então, a gente teve aquela pós-segunda guerra mundial, aquela divisão, né? E aí teve a Guerra Fria, que a gente falou mais à frente, que aí já fez uma outra dinâmica no mundo, né? E estamos ainda nessas dinâmicas, né? Mudando constantemente. E o terceiro mundo, que seriam os países capitalistas, só que subdesenvolvidos. Então, essa foi uma divisão usada durante muito tempo pós Segunda Guerra Mundial para entender geograficamente o que cada país representava no mundo, certo? E aí a gente coloca uma questão para reflexão, né? Será que no mundo que a gente está vivendo, com todas as transformações, ser pobre, né? Pobre, estamos falando de países e tudo mais, não só a pessoa. A pobreza, será que ela fortalece a riqueza? Né? Ela dá condições para que existam pessoas mais ricas, se algumas pessoas se submeterem a serem mais pobres, né? E continuarem naquilo ali, e não verem alternativa. Então, o quanto que a riqueza depende da pobreza, né? Vamos deixar uma questãozinha para a gente refletir um pouco e a gente discutir depois na aula, tá? E aí, então, a gente tem a divisão, né, pós-guerra, né, e aí, 1945, até um pouco depois da Guerra Fria, que foi lá para os anos 2000, né, basicamente, a gente ainda ouvia muito falar dos três mundos, né, então a gente tinha em verde aqui o mundo capitalista, né, praticamente os países mais desenvolvidos e ricos, a gente tem na América do Norte, a gente tem boa parte da Europa e também aqui na Oceania, com Nova Zelândia e Austrália. Alguns países aqui da Ásia, como o Japão, também classificados nessa categoria de primeiro mundo. De segundo mundo, que seria um mundo socialista, então a gente tem como principal país a União Soviética, à época, né, que era dito, depois se dissolveu e aí ficou a Rússia como principal, China também, e alguns países ali ao redor. E alguns representantes aqui, a gente teve uma prospecção, mas, né, de Cuba, por exemplo, mas que não tem tanta representatividade como esses países aqui, né, que até hoje a gente tem como base assim, socialista. E a gente tem os mundos periféricos, apesar de serem capitalistas, eles não estão, né, englobados no mundo, no primeiro mundo, eles são terceiro mundo. Né? Isso era a classificação que era a época, tá? Após a Segunda Guerra. E aí ainda tem as áreas dentro desse mundo periférico mais pobres ainda. Então, a gente tem alguns países da África que são realmente mais pobres ainda
do que só o periférico. E aí é que a gente vê a mudança seguinte, tá? Que a gente vai ver no próximo mapa. Então, isso valeu até final da década de 90, praticamente, ainda digo até a Guerra Fria, mais ou menos. Depois a gente começou a ver que não era tão simples assim essa divisão, né? E aí o mundo se subdividiu de novo. E isso é uma característica bem interessante da categoria região para geografia. Ela está em constante modificação. Então, não é porque existiu esse mapa que para sempre será assim. Não é porque hoje a gente vai ver o que a gente entende como regionalização do mundo que ele será para sempre assim. A questão da região está muito ligada às mudanças políticas, sociais e econômicas dos lugares. Olha aí quantas categorias, né, que a gente fala dos lugares, dos espaços, territórios, que aí é a questão mais ligada à geopolítica. Então, a categoria região para geografia, ela está em constante modificação, tá? E a gente está falando em termos mundiais, mas quando a gente fala dentro de um estado, por exemplo, né, no Espírito Santo, por exemplo, a gente pode falar das regiões mais frias, regiões mais quentes, perto do litoral, né? Regiões mais montanhosas, regiões mais planas, né? E aí, então a regionalização ela é usada para melhor estudar aquele lugar ou aquele território, dependendo do ponto de vista, certo? E aí a gente tem, então, nessa divisão, né, nessa regionalização do mundo, uma heterogeneidade nos países, né, entre as nações de terceiro mundo. Então, eles começaram a observar que talvez essa divisão tão categórica, primeiro, segundo e terceiro mundo, não fosse fazendo tanto sentido assim. Especialmente após a Guerra Fria, né, que a gente teve que a questão socialista, ela se perdeu, a União Soviética se dissolveu, e aí não fazia tanto sentido chamar de segundo mundo, porque poucos países ficaram nessa categoria. Então, e eles começaram a perceber que até mesmo dentro do terceiro mundo existiam países, nós todos somos pobres do terceiro mundo, mas dentro desses pobres, alguns miseráveis, e sem condições nenhuma. Outros com o início de industrialização, como foi o Brasil, né? Que a gente teve um bom período de industrialização, com investimento de fora e tudo mais. Então, assim, percebeu-se que dali ia ter que modificar essa divisão tão categórica, né? E aí um fator também que colaborou foi a descolonização, né, dos países, né? Que aí, principalmente os Estados Unidos, como a gente viu em aulas anteriores, eles fizeram com que os países da Europa que ainda tinham colônias que se desfizessem dela. Por quê? Porque aí um país independente ele poderia induzir mais ao que eles queriam. Então, para eles era interessante, para o sistema capitalista é interessante que o país seja independente, não dependente de alguém, né? Então, teve um período de grande descolonização. E aí, o que aconteceu? Apesar desses países estarem independentes, financeiramente eles dependiam de investimentos de fora. Então, a gente teve um grande aumento de pobreza quando descolonizou, né? Os países ficaram super pobres, super desestruturados, e aí é o interesse dos Estados Unidos e de outros países aliados, de colocar eles independentes para poder fisgar e dizer, ó, tenho aqui um empréstimo para você, já que você está tão sem condições, a gente vai emprestar aqui para vocês um dinheiro para vocês poderem se reerguerem. Imagine um mundo pós-guerra mundial, né? Como é que não estava a situação? E aí você ficar independente do nada, né? Assim, antes você ainda tinha o apoio do império e tudo mais, que por mais pontos negativos que tivessem, mas dava uma sustentação econômica também, social até, muitas vezes. E aí você se viu sem nada. Você se viu livre, mas e o dinheiro, né? Já que o sistema imposto é o capitalista, né? De onde é que vai vir esse dinheiro? Então, esses bancos começaram a oferecer, ó, a gente tem o dinheiro aqui, né? A FMI, o Banco Mundial, só que aí tem um porém. Esse dinheiro emprestado, ninguém empresta nada de graça, né? Então, era um dinheiro com juros altíssimos. Ainda é um dinheiro com juros altíssimos, né? Então, muitos países conseguiram se reerguer, mas depois ficaram com uma dívida muito grande. O Brasil é um deles, a gente tem uma dívida externa muito alta. Então, quando você não paga no dia, naquele ano que foi proposto, o juros só aumenta, e isso vai a cada ciclo de ano aumentando. Assim como a gente tem o endividamento pessoal, né? Do Serasa, né, da pessoa física, os países também podem ficar endividados. E aí isso foi nesse período aí
de descolonização, pós-Segunda Guerra, que o sistema capitalista viu uma oportunidade de ganhar mais dinheiro com esses países, né, sobre juros e de dependência, né? Já que você está me devendo, você depende de mim. Então, a gente tem um crescimento dessa dívida externa que perdura até hoje. Muitos países não conseguem pagar e ficam com dívidas em cima de dívidas, não conseguem pegar mais empréstimos, não conseguem desenvolver o lugar. Então, o que era para ser a solução, né, para desenvolver, acabou sendo agora a causa do agravamento da pobreza desses lugares, né? E aí isso é muito heterogêneo. Tem países que estão numa pior situação que o Brasil, outros que estão numa melhor situação. Então, essa é a consequência no mundo, né, do sistema capitalista da regionalização, né? Como é que ficou, dos empréstimos, a consequência desses empréstimos. Então, a gente tem basicamente, dentro do terceiro mundo, os países industrializados, que a gente chama, basicamente, né, Brasil, os mais importantes, né, Brasil, México e Índia, por exemplo, né, eles, apesar de estar do terceiro mundo, têm uma indústria mais forte, né, a gente vê, inclusive, em relação à Índia agora na pandemia, ela é uma grande fornecedora de insumos farmacêuticos, né, a gente está vendo da vacina, depende, mas também de medicação. Então, vários desses medicamentos que a gente toma no dia a dia, de pirona, esses medicamentos básicos, ele vem muito da indústria, tanto indiana como chinesa, os insumos básicos, que são a base dos remédios, né, da matéria-prima. Agora, a tecnologia daquela medicação normalmente vem de países desenvolvidos, né, como Estados Unidos, países da Europa, que é isso, né? A gente tem, por exemplo, da vacinação, a maior parte são de países desenvolvidos, que estão desenvolvendo vacinas, né? A gente tem da China também, que é uma exceção, né? Porque a gente está vendo, a gente está nesse processo de que a China está se erguendo, é a segunda maior economia, então ela está deixando esse terceiro mundo aí, né? Então, provavelmente daqui a um tempo a gente vai ter uma nova regionalização e a gente vai ver como é que o mundo vai ficar dividido com essa mudança social e política, com principalmente os países asiáticos ascendendo mais do que os países da América do Norte e Europa, né? Então, provavelmente vem aí uma nova regionalização para a gente estudar. Dentro do terceiro mundo, voltando, a gente tem então esses países industrializados e tem os países que não têm nada, né? E aí, como exemplo, a gente tem, por exemplo, a Somália e o Haiti, que são países basicamente rurais, sem nenhuma tecnologia, acesso e muito pobres, totalmente dependentes da assistência de organismos internacionais e de ONGs de trabalho, né? Então, a gente tem uma diferenciação, mesmo dentro do terceiro mundo, e é por isso que a gente tem a modificação do mapa a seguir. Então, a gente vai trabalhar agora com os novos elementos da regionalização mundial. Então, como é que ele está dividido agora? E que provavelmente vai mudar daqui a um tempo também, com toda essa ascensão asiática, né? Não só, eu falo China, mas não só China, mas da Ásia em si. Então, a gente está tendo uma ascensão geopolítica, e isso vai mudar completamente essas divisões regionais no mundo. Então, basicamente, agora, como é que a gente, para a geografia, né, como é que a gente entende a divisão do mundo? Basicamente, entre norte e sul, né? Então, foi uma releitura que a gente vem trabalhando depois da Guerra Fria, mas mais especificamente depois dos anos 2000, a divisão, que é entre países divisão norte e sul, essa releitura, né? Então, a divisão daquela de mundo, primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo, ficou obsoleta. E aí a gente tem basicamente o quê? Que é o norte desenvolvido e o sul pobre. Isso com exceções geográficas também, porque quando a gente fala o sul pobre, por exemplo, no hemisfério sul, a gente tem a Austrália e Nova Zelândia, mas eles não estão inclusos como países pobres. A economia deles é muito avançada, então a linha aqui dá uma descida, né? Mas como a maior parte dos países estão localizados geograficamente na área norte, então eles preferiram, né, a regionalização foi essa, entre norte e sul, porque basicamente esses países do trópico foram ex-colônias, né? E aí a gente sofre com essa questão histórica, né, até hoje, de exploração e tudo mais, a gente ainda convive com isso, certo? Então, é uma divisão socioeconômica do mundo entre norte e sul, que ainda está valendo, mas que pode ser que mude, que como eu falei aqui, ó, na Ásia, né, essa região aqui, própria China mesmo, talvez essa não faça mais sentido entre pobres e ricos, né?
de norte e sul. A China, talvez. A China e Coreia também, entre outros países aí, eles estão mudando essa configuração, né? Então, a gente está vivenciando isso geopoliticamente. E aí a gente tem, então, as expressões atuais na economia global, né? Que é essas mudançazinhas que já estão ocorrendo dentro dessa nova regionalização que teve, né, dos anos 2000 para cá, ou da Guerra Fria para cá. E aí a gente já tem uma pontinha do que talvez seja a nova regionalização, uma atualização, né? Por quê? Porque a gente tem os países, a gente tem visto a nomenclatura sendo muito falada sobre países periféricos, países centrais e países semiperiféricos. E aí, dentro desses países semiperiféricos, a gente também tem uma nomenclatura de emergentes. Vamos explicar aqui um pouquinho. Então, na categoria dos países centrais, seriam os países do primeiro mundo, dos países do norte, os desenvolvidos, que basicamente ainda são os mesmos, né? Estados Unidos, Canadá, parte da Europa, grandes países da Europa e na Oceania. Tá? São países que detêm a tecnologia, detêm dinheiro em bancos, eles podem emprestar dinheiro a outros países, eles têm muita reserva e muita tecnologia aplicada, e eles vendem essa tecnologia. Nós temos os países periféricos, que aí são os países, basicamente, da outra divisão, os países do sul, pobres, ou do terceiro mundo, né? Só que dentro desse periférico, a gente tem os semiperiféricos, que foram aqueles que a gente falou lá, aqui, como o Brasil, por exemplo. A gente está junto com países da África e tudo mais, não somos desenvolvidos, mas nós temos um arsenal de industrialização melhor, né? Um pouco mais de renda por pessoa, um pouco mais de PIB, né? Então, dentro desses periféricos tem os semiperiféricos, mas que ainda dependem dos países centrais. E aí uma nomenclatura que a gente tem escutado muito para esses países semiperiféricos são países emergentes, né? Ou seja, que estão em ascensão, estão crescendo, que podem ser mais, né? E aí a gente está tendo uma questão da multipolaridade, né? Então, dos blocos regionais, e esses países emergentes estão se juntando, porque já que com os países ricos a gente tem muito problema, assim, não está ganhando tanta coisa de estar aliado aos países ricos, porque basicamente a gente está servindo a eles. Então, por que não juntar todo mundo que está querendo crescer? Vamos juntar o nosso bloquinho aqui, todo mundo junto, né? Não ficar só dependente desses países que já têm tecnologia, que já têm dinheiro, que já têm saúde para a população e educação. Eles não estão interessados em fazer com que nós cresçamos, mas que sim que a gente venda barato as coisas que eles precisam e que não produzem. Que é basicamente a parte da agricultura, né? Que é mão de obra também. E aí, por que não juntar esses que estão crescendo? Porque a gente tem um interesse em comum. Então, lembre que não é bondade, gente, tá? É interesse. Mas é interessante a gente se juntar com quem tem o mesmo objetivo da gente, não com quem já chegou lá, que não está interessado em que você cresça, né? E aí a gente tem um bloco bem interessante que está sendo formado, tá? Basicamente foi de 2014 mais para cá, que no momento, infelizmente, por toda essa conjuntura política, social, especialmente do Brasil, né, que a gente está vivendo, então está parado as negociações, mas isso não quer dizer que vai deixar de existir, que já vem de muito tempo. Lembrem que esses acordos são de muitos anos, tá? Então não é uma coisa tão rápida assim. A gente tem o BRICS, né, que é um possível bloco que tem uma grande força, né, que eles são, esse bloco é formado, essas iniciais, cada uma representa um país, tá? Então, é Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. São países que têm uma população muito grande, que isso é bom para a questão econômica, né? O tamanho da economia é muito grande desses países, né? Sozinhos. Imagine se a gente juntar, né? Fazer acordos comerciais, políticos, sociais, políticos, econômicos. Então, juntar todo mundo para crescer junto. Essa é a intenção do bloco. E aí, então, a gente vê muitas potencialidades de crescimento desses países juntos, né? Já que eles têm essa dimensão geográfica, eles são grandes, tem muita população, a maioria deles, né? Principalmente a China, China e Índia. São industrializados, só que
não tanto assim, então cada um às vezes tem uma indústria maior, por exemplo, a farmacêutica, o Brasil não tem tanto, mas China e Índia sim, então talvez seria um acordo, e aí a gente tem a questão do agronegócio muito forte, que a gente pode fornecer, que a gente já faz, né? Isso a gente já exporta, por exemplo, para a China, muito a questão da carne bovina. E não só bovina, na pecuária no geral. Então, é um acordo entre países do terceiro mundo, emergentes, né, em desenvolvimento, e que pode trazer muitos benefícios, mas tem que se calcular, obviamente, né? Então, a gente só vai fornecer alguma coisa, a depender do que a gente vai ganhar de volta, tá? E aí, em 2014, um grande marco nessa criação do bloco, além da criação dentro do bloco, né? Que eles estão querendo firmar. Em 2014, eles criaram um novo banco de desenvolvimento, que tem funções similares ao FMI, só que o FMI pertence aos países desenvolvidos. Então, a taxa de juros é muito alta para a gente. E aí é formado com fundos desses países, né? De Brasil, Rússia, cada um coloca um dinheiro lá e esse fundo vai ajudar ao país, a um determinado país, no que ele precisar naquele momento, tá? E aí tende a ter uns juros mais baixos, porque é só entre nós, né? Então, os juros é mais baixo num acordo do Brasil com a China, da Índia com a África do Sul, da Rússia com a Índia, enfim. É a gente fazer os acordos ali internos com os juros mais baixos do que o que a gente pagava e paga ainda esses grandes bancos dos países envolvidos. Então, é uma afronta. Lembrem disso, né? Então, o BRICS é uma afronta. E aí, quem está no poder não quer perder. Então, por isso que tanto apoio existe dos países desenvolvidos, claro que não explicitamente, para que isso não dê certo, né? Que esses blocos se desfaçam. E aí que politicamente a gente não eleja governos dentro do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. China é um pouco mais difícil, porque é comunista, então é mais difícil de entrar China e Rússia, mas dos outros países que não sejam eleitos governos que queiram estar junto desses outros países, que façam acordos com China, com Rússia, com África do Sul, com Índia. Então, os países desenvolvidos por trás, politicamente, tendem a apoiar governos que sejam de oposição a governos aqui, né, no Brasil, por exemplo, que queiram fazer acordos com esses países aí fora do eixo desenvolvido, principalmente os Estados Unidos, que é o que vem perdendo o poder. Então, reflitam bastante assim sobre o que está acontecendo politicamente no Brasil agora, que às vezes é muito maior a dimensão, né? Então, tem interesses internacionais para que a gente não cresça, né? E continue sendo dependente do capital de fora e um capital com juros maior. Né? Então, fica a reflexão, certo? A gente vai conversando mais nas próximas aulas e obrigada aí a presença de todos e até mais.